tema que vou começar hoje é sobre a igreja sob ataque, ou a igreja sendo atacada. Então, nos últimos tempos, muitas pessoas têm criticado a igreja de várias maneiras, de várias formas. Vários livros foram escritos nos últimos anos de autores criticando a igreja, o jeito de ser a igreja, a forma da igreja. E eu vou falar hoje, no próximo domingo, sobre esses ataques. Há muitos ataques que a gente ouve, pessoas que falam assim: a igreja é irrelevante, a igreja é chata, a igreja não serve para nada. Há muita gente que diz assim: eu não preciso da igreja, eu sirvo a Deus na minha casa, eu tenho comunhão com Jesus no meu quarto, mas eu não preciso ir na igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso participar de uma igreja. Há muita gente hoje assim, falando desse tipo, e surgiu um termo que está na moda, são os desigrejados. São pessoas que não têm igreja, e muitos desses são críticos à igreja, à igreja em si. Então, essa série de mensagens vai falar sobre isso, e hoje especialmente eu vou falar sobre a base da igreja. O texto básico da igreja é Mateus 16, 14 a 23. Eu quero pôr uma citação aí do reverendo Augusto Nicodemos, que é um teólogo da nossa igreja, e ele escreveu um livro sobre o que estão fazendo com a igreja. E ele diz o seguinte: a fé cristã histórica e a igreja vem sofrendo nos últimos anos fortes questionamentos. O mais impressionante nesta afirmação é que os ataques não estão sendo deflagrados por intelectuais ou céticos que se situam além das fronteiras da cristandade, mas por cristãos que fazem ou já fizeram parte de alguma igreja cristã. As razões básicas para as críticas passam pela decepção com promessas feitas em nome de Deus e que nunca se cumpriram. Além das práticas e ensinos questionáveis ministrados em ambientes eclesiásticos e a repulsa com os maus exemplos das lideranças, resultando na deserção de milhões de cristãos que engrossam a fileira dos descontentes com a igreja. No último censo do IBGE de 2010, um dos grupos que mais cresceram foram os evangélicos. Mas teve um grupo que cresceu mais do que os evangélicos, cresceu assim 600%. É o grupo daqueles que afirmavam: eu creio em Deus, mas não tenho nenhuma igreja. Cresceu assim assustadoramente. Pessoas que diziam: eu cultuo a Deus na minha casa, eu não preciso de igreja. E isso fez com que o IBGE, demonstrasse coisas que nós já sabemos. Aqui em Botucatu eu tenho algumas pessoas que eu assisto de vez em quando, são pessoas desigrejadas, eles já formaram a célula dos desigrejados, e de vez em quando eu vou lá, eles me convidam, eu vou lá para pastoreá-los, para ministrar algumas irmãs que já passaram por várias igrejas e vêm aqui na minha mesmo, e não fica aqui, e fala: pastor, vai lá na minha casa, e eu vou. Você vai encontrando pessoas assim, você vai vendo, você conhece pessoas assim, nós conhecemos pessoas assim, e esse é um desafio. E a gente que, às vezes, teve uma experiência traumática, triste com a igreja, se decepcionou, se frustrou e abandonou a participar de alguma comunidade, de algum grupo. Há muita gente assim. E nós vamos falar disso nesses domingos. Hoje eu vou começar pela base. O texto fundante da igreja é Mateus 16. É o texto também, talvez, o texto bíblico mais distorcido. Eu diria assim, o texto bíblico mais violentado das Escrituras é esse texto de Mateus 16. E aí eu vou falar sobre isso, engano sobre a igreja, a ideia de que a igreja é uma instituição política ou jurídica que representa Deus na terra. Esse é um engano que eu vou falar sobre a interpretação de Mateus. Que a igreja é uma hierarquia, é um clero organizado. A igreja é um clero, é uma elite clerical que dirige a igreja. A igreja é isso. Ou a igreja é um prédio, que a gente fala assim: eu vou para a igreja. A gente vem aqui e fala: eu vim na igreja, e acha que esse prédio aqui é a igreja, e a gente está frequentando a igreja.
e aqueles que acham que a igreja é uma organização não governamental. É o terceiro setor, não é nem governo, não é nem iniciativa privada, é uma ONG. E muitos acham assim, e isso está baseado porque nós recebemos uma interpretação, uma visão da igreja baseada em Mateus 16, que eu vou mostrar aqui para vocês, à luz desse texto. Eu vou formular mais ou menos como esse texto tem sido distorcido, e depois eu vou apresentar o que esse texto diz. Mateus 16, 13 em diante, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, que aqui já é uma região completamente pagã, de César, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus já estava andando com os discípulos há algum tempo, e ele chegou e falou: e agora? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse texto, 400 anos depois, 350, 400 anos depois, a igreja pegou esse texto e diz, esse texto está dizendo o seguinte: Jesus falou para Pedro: Pedro, você é a pedra da igreja, você é o fundamento da igreja, você é a base da igreja. A partir de agora, Pedro, eu estou criando a minha igreja, e você, Pedro, é o chefe da igreja, o fundamento, a pedra fundamental da igreja, e eu estou te dando, Pedro, as chaves dessa igreja. E aí Pedro se torna o chefe da igreja, e daí a igreja é criada como uma entidade, uma instituição. A maneira para a gente entender seria uma instituição jurídica. A igreja foi criada, Pedro é o chefe. 400 anos depois, o pessoal falou assim: aí Pedro criou a sucessão apostólica, que ele passava a chave para o outro, que foi passando para o outro, foi passando para o outro, até no ano 500, quando surgiu o bispo de Roma. Aí o bispo de Roma é o chefe da igreja, é o fundamento da igreja. E aí se convencionou dizer: essa igreja aí é a representante de Deus na terra. A igreja é... Deus não faz nada sem a igreja. A igreja administra a salvação. A igreja abre a porta do céu e fecha a porta do céu, e a igreja tem esse poder de conceder a salvação. Fora da igreja não há salvação. Essa é a distorção desse texto. Pegou um homem como Pedro, mortal, falível, pecador, que em nenhum momento ele fala uma coisa linda, em sequência ele já é usado pelo diabo, e se Jesus fala para você: é pedra de tropeço. Mas 400 anos depois, quando Constantino, o imperador romano, cooptou a igreja, eles precisavam de uma base bíblica para justificar a igreja ser uma entidade poderosa, representativa de Deus na terra, que nada que Deus dependesse da igreja. A igreja assumiu, e eu diria assim: qual é o principal erro da igreja? Católica e evangélica e protestante. É quando a igreja acha
que ela é a dona, que ela é a senhora, que ela é que fecha, que ela é que abre, que Deus depende da igreja. Todos os erros que a igreja cometeu nos séculos vindouros nasce daí. Nasce dessa ideia de que o homem é que é o chefe da igreja, o homem é que domina a igreja, a hierarquia da igreja é que vai direcionar como a igreja deve ser. A partir do momento que esse texto foi distorcido, foi violentado, surgiu essa abominação, que é a igreja se tornar completamente humana, dominada pelos homens, com os pensamentos dos homens, buscando as hierarquias humanas, os títulos humanos, os poderes humanos, os países humanos, a glória humana. Se você pegar esse texto e falar, é assim que a igreja é, então você já, logo em seguida você viu que aquele Pedro, que seria o fundamento da igreja, logo em seguida, na sequência, 3 versículos depois, Jesus fala para ele, para trás, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, você se transformou em pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Pedro não é o fundamento da igreja. Sucessão apostólica nunca existiu. O bispado de Roma só se tornou maior 500 anos depois, por causa de Constantino. Pedro não era o maior apóstolo. Lá em Atos capítulo 15, quem estava liderando a igreja era Tiago. Pedro era falível. Em Gálatas capítulo 2, Paulo repreende Pedro, porque Pedro está fazendo bobagem. Ele não é o fundamento da igreja. Ele não é a pedra fundamental da igreja. E a igreja, se olhar dessa maneira, virou esse ente. Aí a gente entende porque muita gente ataca a igreja, porque muita gente critica a igreja, porque a igreja se arroga um poder que Deus não deu para a igreja. A igreja arroga-se uma autoridade que a igreja não pode ter. O poder da igreja, a autoridade da igreja reside na cabeça da igreja, no fundamento da igreja, no Senhor da igreja, que é Jesus Cristo o Senhor. Essa é a glória da igreja. Esse é o centro da igreja, esse é o fundamento da igreja, essa é a beleza da igreja, esse é o poder da igreja, Jesus Cristo. Isso é o centro da igreja, sempre e sempre e sempre. Então, só para eu não me deter muito tempo nisso, eu vou perguntar para Pedro: Pedro, você é a pedra? E vamos ver o que Pedro diz. Pedro, você é a pedra? E Pedro diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Pedro falando, 1 Pedro 2, 4 e 5. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Jesus é a pedra viva e nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo isso. Quem é a pedra, Pedro? É Jesus, a pedra viva. E nós nos tornamos pedras vivas desse santuário vivo que Deus habita. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedro está falando de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental. Pedro está dizendo isso. Agora, como é que esse texto se explica então? O que esse texto nos diz sobre a igreja? É isso que a gente vai meditar hoje. O que é a igreja? Primeiro, e aí eu vou explicar o texto. Primeiro, a igreja nasce da revelação. Essa é a primeira vez no Evangelho que Jesus vai falar sobre igreja. Jesus falou muito pouco sobre igreja, ele falou mais sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Mas essa é a primeira vez que Jesus vai usar o termo igreja. E quando é que ele usa? É quando ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? O povo está dizendo que o senhor é João Batista, Jeremias, Elias, algum profeta que ressuscitou, que está aí. E aí Jesus fala assim: mas você, quem diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou para os discípulos. Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo prometido, o Messias, o ungido,
o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Você está aí, você é esse. Pedro fala isso para Jesus. Aí Jesus fala assim: bem-aventurado você é, Simão, porque você não chegou a isso aí por intuição, por estudo, porque alguém te falou, porque alguém mostrou para você. Você chegou a essa conclusão, não foi através de especulação, não foi através de estudo. Você chegou a isso aí porque meu Pai, que está no céu, revelou quem eu sou para você. E eu também te digo que tu és Petrus, pedrinha, o original, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. E Jesus diz: tu és a pedrinha, que é o seu nome, e sobre a rocha, que é o que você acabou de falar, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. A pedra, a rocha, é a revelação que Pedro recebeu, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Deus encarnado que está na terra. Aí Jesus diz: sobre esta revelação edificarei a minha igreja. A igreja nasce como uma revelação que o Senhor dá. Aí preste atenção. Quem é Jesus Cristo hoje para um monte de gente? Jesus é o cara que cura os enfermos. Jesus é o outro lá da campanha da prosperidade. Jesus é aquele que me ajuda quando eu preciso. Jesus é aquele lá que veio trazer paz e amor. Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma ideia sobre Jesus, é a multidão. Mas essa multidão não é a igreja. Não é a igreja de Jesus. Ele pode fazer parte da igreja presbiteriana, pode fazer parte da igreja pentecostal, pode fazer parte da igreja católica. Mas a igreja de Jesus, ela é constituída por quem já recebeu a revelação de quem Jesus Cristo é. Existem aí duas igrejas. A igreja daqueles que acham Jesus legal, Jesus é demais, Jesus é fantástico, que são fãs de Jesus, admiradores de Jesus, mas Jesus não veio atrás de fã, Jesus não veio atrás de admirador, Jesus veio atrás de discípulo. E a igreja de Jesus é formada por discípulos. Então tem a igreja da multidão. A multidão corre para Jesus quando precisa. A multidão corre para Jesus, está precisando de alguma coisa. A multidão acha Jesus um ajudador, mas o discípulo recebeu a revelação nas suas entranhas de quem aquele homem é. Ele é o Deus encarnado, ele é o cumprimento das profecias, ele é o sonho dos profetas, ele é o projeto de Deus desde o início, ele é a plenitude da divindade, nele habita corporalmente quem Deus é, ele é a imagem visível do Deus invisível, ele é o Deus em carne e sangue, com corpo, com cheiro, com jeito de gente, Jesus Cristo. E isso não pode ser alcançado mediante formulação humana, acadêmica, estudo. Isso só vem quando o Pai revela no coração quem Jesus Cristo é. Aí a pessoa é transformada, a pessoa é mudada, porque Deus revelou quem Jesus é. E isso é um mistério, isso é um mistério. Isso é um mistério. Eu estou na igreja há muitos anos. Eu já vi gente que frequenta a igreja há 20, 30 anos. E o sujeito não tem um sinal de vida espiritual. Está na igreja, porque o pai, a mãe ensinou, porque foi educado, aprendeu os princípios éticos, mas não tem paixão por Deus, não ama Jesus, o coração não arde. Jesus é legal, Jesus é um mestre de ética, Jesus, eu já vi, aí você vê a pessoa, aí de vez em quando, Deus nos surpreende com uma pessoa que não sabia nada, de repente ela vem na igreja, você ora, você fala, você prega, e de repente Deus rasga o coração dessa pessoa, revela Jesus Cristo para ela, e ela é mudada, ela é transformada, ela é santificada, o céu se abre, o mundo espiritual se abre, e essa pessoa é apaixonada por Deus, por Jesus, pela palavra, pelo evangelho, pelo reino, pela glória. As coisas espirituais lhe atraem, lhe puxam, lhe motivam, porque Deus revelou quem Jesus é no seu coração. Isso é revelação, isso é revelação. Isso é revelação. Tem gente que está aí há 30 anos. Falou de Jesus, é como se falasse do Genésio. Falou de Jesus, é como se falasse de um negócio lá. O coração não toca, a alma não move, o coração não esquenta. Porque ele aprendeu. Ele foi ensinado, ele foi doutrinado, ele foi catequizado, mas ele não recebeu a revelação, ele não se tornou discípulo, ele não se tornou adorador, ele se tornou no máximo um admirador e um fã de Jesus Cristo. Jesus é muito legal.
Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o que os profetas Israel esperava, em ti habita o Deus vivo e eterno, está encarnado em ti, Jesus. E Jesus fala: isso não é obra do homem, não é obra do homem. Você prega, às vezes prega, ensina, e o cara não muda. Aí de repente o Espírito Santo vem sobre alguém e toca ali, e abre o coração, e a revelação vem sobre ele, e a pessoa é transformada de uma hora para outra, completamente, totalmente. O mundo espiritual se torna real para ela, Jesus se torna vivo para ela, porque ele recebeu a revelação. Igreja, tem a multidão na igreja, que é a igreja visível. Agora, na igreja de Jesus, que só ele conhece, é só o sujeito que já recebeu a revelação. Eu não estou falando de revelamento e profetada. Eu estou falando daquela revelação que vem dentro das entranhas. E você sabe que você não pode mais viver sem Jesus Cristo. Você não pode mais viver sem Jesus Cristo. Que Jesus tornou o seu Senhor, a sua razão, a sua alegria, a sua respiração, o seu Deus. Porque alguma coisa dentro de você recebeu alguma coisa inexplicável. Inexplicável. Igual o pastor que evangelizava um jardineiro, um homem que cuidava da terra, e o pastor ensinava para ele a doutrina, e o evangelho: Jesus morreu por você. Aí depois o pastor falou: e agora, você entendeu? Explica aí. Ele não entendia nada. Jesus morreu por você, ele não entendia nada. Aí um dia o pastor trouxe ele na igreja e cantou um hino, e depois que o hino foi cantado, ele disse que o véu foi tirado. Aquele homem saiu e falou: pastor, agora eu entendi tudo. Em lágrimas, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Ele morreu pelos meus pecados, e os meus pecados foram perdoados, aleluia. É a revelação. Você está aqui, e você ainda não teve essa revelação que te prende, que te arrebata, que mexe nas entranhas, nas vísceras do ser. Você talvez foi bem doutrinado e bem catequizado, mas igreja verdadeira é a igreja de quem conhece a Jesus como Senhor e Salvador. É o que aconteceu aqui. Pedro, a igreja está fundamentada nessa revelação. Segundo, a igreja tem um dono. Jesus fala: por isso eu edificarei a minha igreja. É a minha igreja. Não é a igreja de ninguém mais, é a minha, disse Jesus. É a minha igreja, que não é a igreja dominada por homens. Ele é o Senhor e o dono da igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Paulo diz em Efésios: como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Corte a sua cabeça, seu corpo, não há vida. Agora, historicamente, já na Bíblia, no Novo Testamento, você vai perceber, a igreja ali do Novo Testamento de Laodiceia colocou Jesus para fora. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A igreja se tornou autônoma. Às vezes a igreja, ela se torna tão poderosa, ela se torna tão cheia de si, tão arrogante, ela se torna tão ensoberbecida em si mesma, que ela diz assim: Jesus, não precisa mais do Senhor não, a gente toma conta aqui das coisas. Os seus princípios aí estão muito sérios, vamos dar um jeito aqui. Aí o sujeito toma conta da igreja, os donos da igreja. E isso historicamente tem muita coisa assim, que Jesus está do lado de fora da igreja. Está do lado de fora, porque a igreja se tornou poderosa, ensoberbecida. Nós somos os donos. Qual é o problema da igreja? É a igreja quando ela se torna um fim em si mesma. Ela existe para si mesma, para se agradar. Ela existe para o seu próprio bem. Ela existe para o seu próprio ego. A igreja trabalha e suas programações são para si mesmas. Aí a igreja já era. Aí Jesus já está do lado de fora. A igreja tem um dono, é Jesus Cristo. Não é nenhum homem, não é nenhuma hierarquia, não é nenhum clero. O dono da igreja é Jesus Cristo. E a igreja dele. Só tem uma igreja, a igreja de Jesus. Tem um monte de denominações, mas a igreja invisível, que Jesus sabe dos discípulos, dos que receberam a revelação, ele sabe. Há muitos que estão na igreja visível e não estão na invisível. E há muitos que estão na invisível que não estão na visível. Só Jesus sabe.
Há muito isso daí. Agora, a igreja é o dono. O dono é Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Se ele é o Senhor da sua vida, você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja, ele é o dono da igreja. Terceiro, a igreja está em construção. Ele diz, edificarei a minha igreja. A palavra edificar é construir. Eu estou edificando a igreja, quer dizer, a igreja não está pronta. A igreja não está acabada, a igreja é composta de discípulos falhos como Pedro. Pedro que trouxe aquela revelação, logo depois Jesus tem que repreender porque ele está falando, usando a boca para falar coisas do diabo. Jesus fala, a igreja não está pronta, a igreja não está acabada, a igreja ainda não está concluída. O que serve para nós? Serve para dizer que todos nós aqui somos ao mesmo tempo justos e pecadores, que a igreja tem muitos problemas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, imperfeitos, defeituosos, e volta e meia nós nos ferimos e nos machucamos. Então quando uma pessoa vem para a igreja e fala assim, pastor, eu quero ir para a sua igreja, eu quero ser batizado, gostei demais da igreja. A igreja, nossa, o povo é muito gente boa, que igreja maravilhosa. Eu falo assim, irmãos, que maravilha, Jesus está na sua vida, glória a Deus, mas a igreja não é bem assim não, irmão. A igreja não é bem assim não. O povo lá é bom, mas também não é tudo isso. Você precisa saber de algumas coisas. Quanto antes você se decepcionar com as pessoas, melhor será para você. Você entendeu? Quanto antes você reconhecer que o humano não dá para você colocar sua fé em homens, em líderes, e você colocar toda a sua paixão e seu amor em Cristo, dono da igreja, melhor. Porque se você entra na igreja iludido com o fulano, com a fulana, com a pessoa, com aquele, com o pastor lá, você vai criar expectativas irreais. Por que tem muita gente decepcionada? Porque colocou expectativas irreais. Achou que a igreja era lugar de gente perfeita, que líderes não falhavam, não cometiam erros, que líderes não às vezes causavam escândalo, e a pessoa colocou a sua fé, a sua expectativa em homens. Quanto antes a gente souber disso, olha, a igreja é um monte de gente pecadora que está em processo de transformação, de santificação, a igreja está sendo construída, a igreja está sendo edificada, melhor será para você. E aí eu dou graças a Deus, porque o primeiro pastor que eu tive lá na Bahia, era muito difícil lidar com aquele homem. Não era um pastor. E logo cedo, logo na minha conversão, eu e meus irmãos, nós percebemos logo cedo que o nosso amor à igreja deveria ser sempre por causa de Jesus Cristo e nunca por causa do pastor que estava à frente. Você ouviu isso? O pastor que chegou lá, irmãos, meu irmão era presbítero e ele era cabeludo. E a missão do pastor, eu vim aqui para cortar o cabelo desse rapaz. E ele gostava daquele silêncio absoluto. E nós todos recém-convertidos, fervorosos. A gente orava e a gente chorava. A gente às vezes gritava. Aí o pastor ia lá na frente e falava, quem grita é profeta de Baal. E falava assim para nós, os jovens. Chamava na frente de todo mundo e era para nós três, eu e meus dois irmãos, profetas de Baal. E a missão que foi dada para ele era para tirar esse cara da igreja. Ele veio para tirar a gente da igreja. Aí a gente falava assim, mas o Senhor nos chamou para esta igreja. Para esta igreja. Nós vamos ser bênção nesta igreja. Porque Jesus é o Senhor dessa igreja. E eu nunca faltei em nenhuma escola dominical e em nenhum culto durante o tempo que eu fui membro daquela igreja. Faltei uma vez, no final da Olimpíada de 1992, Brasil e Itália, do vôlei. Essa foi a única vez que eu faltei uma escola dominical. Carrego essa culpa até hoje. Em 1992, no final da Olimpíada, meu irmão quase me matou porque eu não fui. Mas a igreja não era daquele pastor, a igreja não era daquele homem,
A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. E Jesus nos colocou naquela igreja para ser bênção. E hoje aquela igreja está lá, Roberto Diamante está lá hoje, cantando e pregando naquela igreja. E meu irmão pastoreia aquela igreja. E aquela igreja tem crescido para a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja não está pronta, nem os seus líderes estão prontos. Às vezes os seus líderes machucam. Os líderes da igreja esferem as ovelhas. Às vezes há lobos. Às vezes há lobos que espalham o rebanho. Mas quem recebeu a revelação ama a igreja. Ama o povo, ama a comunidade, ama aquela gente ali, ó. Porque a igreja não está acabada, não está pronta. Essa igreja, Paulo diz, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Todos nós estamos sendo edificados. Tem uma igreja nos Estados Unidos que criou um slogan, colocou uma placa grande assim na frente da igreja: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui no Brasil a igreja também fez isso. Aqui na igreja é proibido gente perfeita, só tem imperfeito. Se você for perfeito, não vem para cá. É igual aquele homem que chegou para o Billy Graham e falou: Billy Graham, já saí dessa igreja, saiu de um monte. Por que você está assim? Porque eu estou procurando a igreja perfeita. Aí o Billy Graham falou para ele: quando você achar essa igreja, não entre nela, que você vai estragar. Você entendeu? Você entendeu ou não? Quando você encontrar a igreja, não entre que você vai estragar a igreja. Você vai estragar. Então a igreja está num processo. Somos doentes sendo curados. Somos imaturos sendo amadurecidos. Somos pecadores sendo santificados. Mas nós temos a promessa: Jesus está nos edificando. Jesus está nos santificando. Jesus está nos aperfeiçoando. Jesus está trabalhando na nossa vida. E Ele está nos conduzindo até a perfeição final. Não sou ainda, mas serei. Não estamos prontos, mas seremos, porque Jesus prometeu, e essa é a igreja dele. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa. Quarto lugar, a igreja é indestrutível. A igreja é indestrutível, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É traduzido em algumas Bíblias pelas portas do inferno. Inferno no Novo Testamento é Geena, e Hades no grego é morte, é o reino dos mortos. Então a melhor tradução é essa: e as portas da morte não poderão vencer. E portas, na antiguidade, os julgamentos, os juízes das cidades antigas, todas as cidades eram muradas e tinham portas, e todos os problemas, as questões judiciais eram resolvidas nas portas da igreja. As portas significa autoridade. Então ele está dizendo: a autoridade da morte não vai prevalecer. As portas da autoridade da igreja vai sobrepujar o império das trevas e da morte, e vai avançar sobre esses poderes do inferno. É isso que Jesus está falando, esses poderes da morte. As autoridades não vão prevalecer. Jesus, a minha igreja é indestrutível, ela não vai acabar. Agora, existe a igreja com I maiúsculo, que é a igreja de Jesus. E existe a igreja com I minúsculo, que é a igreja local. Essa igreja de Jesus, maior, invisível, essa é indestrutível. Agora, existem igrejas locais que acabam. Existe igreja local que morre. As 7 igrejas do Apocalipse acabaram. Igreja de Laodiceia, de Tiatira, acabaram. Hoje só tem os escombros. Igrejas locais morrem por causa do pecado, por causa do estelionato de tirar Jesus da igreja e assumir o controle, por causa da carnalidade, porque dá lugar para o diabo. Igrejas locais acabam, mas a igreja de Jesus, essa é invencível, indestrutível, e marcha por 2000 anos sobre a história, e vai vencendo, triunfando e prevalecendo sobre todo o mal, a igreja de Jesus. Hoje de manhã falei sobre isso aqui na aula, e contei um pouco como a graça e o poder de Jesus destruiu em 10 países da Europa comunista, África do Sul, nos Estados Unidos, em vários lugares. O poder da graça na igreja foi causando revoluções silenciosas, poderosas, em países inteiros, em sociedades inteiras, através da igreja de Jesus, de gente cheia do Espírito Santo, cheia de amor, foram fazendo mudanças e transformações. A igreja de Jesus. Na história, impérios já se levantaram, homens já se levantaram, mas a igreja segue vencendo e triunfando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Olha, Paulo diz: assim como Cristo amou a igreja
e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Lá no Apocalipse, a Bíblia acaba com o casamento, Jesus e a noiva, que é a igreja, e diz que a igreja vem toda ataviada como noiva, perfeita, imaculada, sem culpa. Jesus está garantindo para mim e para você que fazemos parte da sua igreja, essa igreja vai ser santificada, aperfeiçoada, nada vai parar o crescimento da igreja, a santificação da igreja, porque Jesus está operando isso em nós. Ele começou, Ele vai completar. Eu não sou ainda, mas serei perfeito. Nós não somos ainda, mas a igreja será perfeita, sem pecado, e vai casar com o noivo naquele dia, no final da história, quando a igreja vai se encontrar com Cristo, porque Jesus está fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente vê tantos os pecados, a gente vê tantas falhas da igreja, mas a gente não vê a ação do Espírito Santo, santificando, mudando, aperfeiçoando, curando. Jesus está operando, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está operando, Jesus está santificando a igreja, é isso que Ele está fazendo. Último lugar, a igreja tem autoridade. Jesus disse: eu vou dar-te as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora presta atenção, dos apóstolos que Jesus falou, toda a interpretação bíblica tem que ser interpretação contextual. A Bíblia explica a Bíblia, é só você entender. Por exemplo, quando a igreja nasceu em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e a igreja nasceu ali em Atos 2. Quem foi o apóstolo que ficou em pé e pregou a palavra e abriu as portas do reino dos céus? Pedro. Ele ficou em pé e pregou. Como é que a gente liga alguém? Quando alguém ouve o Evangelho, crê em Cristo, ela é ligada no reino dos céus, a porta é aberta e ela entra. Pedro se levantou, pregou, 3.000 pessoas foram acrescentadas. Depois, em Atos 8, na cidade de Samaria, Pedro vai lá e aí o reino se abre para os samaritanos. E depois em Atos capítulo 10, os gentios, os pagãos, quem é que vai na casa de Cornélio e prega o evangelho? Cornélio crê e o Espírito Santo é enviado e ali acontece o Pentecoste dos gentios. Pedro, é simples, é simples. Jesus está dizendo: eu estou dando para você, Pedro, e para todos os que pregam a minha palavra, essa chave. Se você pregar o evangelho, a pessoa creu, entrou no reino. Não creu, está fora do reino. Aí Jesus diz: quem crê está salvo, quem não crê está condenado. É simples, as chaves do reino é a pregação do evangelho. Se você pregou, alguém creu, está ligado na terra. O céu foi aberto. Se não creu, está fechado na terra. Essas são as portas. Aí vem as anedotas que diz que Pedro fica lá no céu com a chave, né, as piadas, o porteiro do céu. Não é nada disso. Todos nós aqui temos as chaves do reino. É só você pregar o evangelho para alguém que está nas trevas. Ele creu, as chaves, as portas se abriram e ele entrou no reino dos céus. Qualquer um que prega o evangelho tem as chaves da igreja, tem essas chaves de abrir e de fechar através da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Nós temos essa autoridade. A igreja é o corpo, é o povo, é a comunidade de Deus, não é um prédio, é o povo de Deus, é a família de Deus, é a noiva de Cristo. Nós somos a igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em templos e santuários vivos, que é você e eu. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Quando a gente ama a igreja, nós estamos nos amando. Quando a gente fala mal da igreja, nós estamos falando mal de nós mesmos. Nós somos a igreja que Jesus está edificando e santificando e purificando. Essa é a igreja de Jesus. Amém. Você ama a igreja de Jesus? Aí tem aquele ditado que eu vou continuar falando sobre isso. Fala assim: viver com os crentes no céu, ó que glória. Viver com eles na terra é outra história. Tem gente que fala assim: eu não vou na igreja que tem muita gente chata. Está precisando de você que é mais um chato. A igreja só tem hipócrita. Tudo hipócrita. Cabe mais um, que é você, o hipócrita maior que vê os outros hipócritas. A igreja é lugar de gente doente. A igreja é lugar de gente fraca. A igreja... Quando você diz: eu vou viver minha fé sozinho, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Mas Deus não nos chamou para viver, como diz o Ariovaldo, Deus nos chamou para conviver. E Jesus falou: eu prometo que eu vou estar onde 2 ou 3 se reunirem, porque você não pode se reunir sozinho. A palavra igreja é assembleia.
congregação, assembleia, reunião. Ali eu estou, quando o povo se reúne em meu nome para me adorar. Ali eu estou, ali eu me manifesto. Ninguém pode ser cristão sozinho. Jesus está edificando a sua igreja. A igreja é o agente de Deus na história. Você precisa fazer parte do povo, da família, do corpo de Jesus na terra. Amém? Eu quero terminar citando, agora dia 31 de outubro é o dia da reforma. Martinho Lutero, vai fazer 498 anos que Martinho Lutero desencadeou a reforma. Poucos homens na história foram tão corajosos quanto Lutero. Foram tão corajosos quanto ele. Quando aquele homem se levantou na Alemanha, ele se levantou contra o mundo inteiro. Quando foi convocada a dieta de Worms, e lá o imperador ia estar presente, ele foi chamado para se retratar. Falou assim: Lutero, se você não se retratar, você será morto. E alguns amigos dele falaram para ele assim: não vá, Lutero, que isso é uma armadilha para te matar. Ou então você vai ter que renunciar a sua fé na palavra de Deus. Aí Lutero falou assim: olha, ainda que naquela cidade lá tenha demônios como telhas no telhado, em nome do Senhor eu irei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo e Ele é maior do que todo o inferno. Eu e Deus temos mais poder do que a terra e o inferno juntos, porque Deus está comigo. Um homem que se apegou à palavra de Deus, quando foi chamado para renunciar, ele falou assim: não é bom que um homem mude a sua consciência, retrate, nem vá contra a palavra de Deus. Que Deus me ajude, aqui eu fico firme na palavra de Deus. E Lutero sozinho, firmado na palavra, no evangelho, na graça de Jesus Cristo, enfrentou o mundo inteiro, as maiores potências, o império de Satanás, tudo se levantou, mas ele permaneceu firme, porque falou: a igreja precisa voltar para o Novo Testamento, para a igreja verdadeira, a igreja simples, a igreja pura, sem superstição, sem clericalismo, sem esse estelionato que a igreja fez. A igreja precisa voltar. E esse homem, junto com os outros que se levantaram, desencadeou o segundo maior movimento da história da igreja, a reforma, que veio para purificar e limpar a igreja de várias maneiras. Esse dia que nós vamos celebrar e agradecer, porque nós fazemos parte dessa igreja que Jesus está edificando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar para você: você faz parte de alguma igreja? Nós não somos a igreja de Cristo, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Você pode servir a Deus nessa igreja, você pode exercer os seus dons nesta igreja. Aqui tem muita gente santa de Deus, pode abençoar você. Tem muita gente chata que vai atazanar você, mas é tudo de Deus, para treinar, para santificar e para aperfeiçoar você. É o trabalho de Deus. Deus trabalha assim, Deus faz assim, Deus opera assim. É a igreja que está aqui para nós sermos edificados e santificados no corpo de Jesus. Eu quero desafiar você a ter um compromisso com a igreja, a não se isolar, a participar de um grupo, a participar de um ministério, a participar da vida da igreja, da comunidade, do povo de Deus, a deixar Deus edificar a sua vida através dos irmãos e você crescer mutuamente, a amar a igreja de Jesus, a orar pela igreja de Jesus, a orar pela igreja de Jesus. O Bill Hybels tem uma frase, e aí nós vamos orar. Ele diz: a esperança do mundo está nas igrejas locais. Esperança do mundo está nas igrejas locais. As igrejas cheias do Espírito Santo, cheias do amor de Deus e da graça de Deus, podem causar revoluções poderosas no mundo. A igreja de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Qual o nível de compromisso que você tem com a igreja? Sua fé talvez seja uma fé individualista, isolada. Você não congrega, você não compartilha, você não comunga. Essa é a igreja que Jesus comprou com seu sangue. Jesus chama você hoje para se converter à igreja, ao povo de Deus, à comunidade de Deus aqui na terra. A colocar a igreja como a sua família aqui, o povo de Deus. Orar com você e por você.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque nós fomos comprados pelo teu sangue. O Senhor nos tirou das trevas e nos adotou na sua família, família do Pai, a família de Deus, a igreja, o corpo, a noiva, a videira do Senhor aqui na terra. Nós fazemos parte desta igreja indestrutível, dessa igreja invencível, dessa igreja que o Senhor está trabalhando. Deus, dá-nos amor pelo teu povo, dá-nos amor pela tua comunidade, liberta-nos do individualismo e do egoísmo, liberta-nos das nossas presunções e orgulhos, de sabermos e sentirmos que somos superiores aos demais. Nos ajuda, Senhor, a amar os nossos irmãos, a amar a tua igreja e trabalhar por ela, e servi-la, e dedicar os nossos dons e talentos para a edificação da tua igreja e a glória do Cordeiro de Deus, a santificar a igreja, Senhor, a ser bênção no meio do teu povo, para que o teu povo abençoe a cidade, o mundo e a história seja impactada. Nos ajude, Senhor, a sermos instrumentos de purificação, de santificação, de amor, de comunhão sincera, profunda, entre irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma família que se ama de fato e de verdade, não da boca para fora. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos santificados, purificados, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos uns dos outros. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bênção para os nossos irmãos. Sermos bênção para os nossos irmãos. E edifica essa igreja. Edifica as igrejas aqui em Botucatu que pregam o Evangelho. Edifica uma igreja forte e poderosa nessa cidade. A igreja fundamentada em Cristo, centralizada em Cristo, que segue a Cristo, que glorifica a Cristo. Que Cristo seja o centro absoluto desta igreja, Senhor. Que Ele governe sobre nós, que Ele reine poderoso, e que todos os ministérios, células, departamentos dessa igreja, seja dirigida por Jesus Cristo, Senhor. E que eu e os líderes dessa igreja, nós não venhamos atrapalhar o que Jesus está fazendo. Usa-nos, ó Deus, nesse processo de santificação. Usa-nos nessa construção. Eu oro e eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, porque o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, esse privilégio, essa graça, esse favor imerecido, de fazermos parte da tua família, da tua família. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.